Eu sempre gostei de jogar RPG. E foi em um desses jogos que eu conheci o amor da minha vida. O homem que eu me casei, que eu tive meu primeiro filho. E que transformou assim a minha vida, porque eu nunca achei que eu fosse amar alguém, sabe, de verdade. Eu nunca pensei que eu fosse construir uma família, que eu fosse ter um filho. E nós vivíamos muito bem juntos. Eu me dava muito bem com a minha sogra. A gente sempre foi muito amigas, eu e minha sogra. E eu e o Rodrigo, a gente vivia, tínhamos uma vida normal de casal, sabe? Com brigas, normal, desentendimentos. Mas coisinha assim que nada, não passava dos limites, não faltava o respeito, sabe? E a gente tinha nossa casa própria, tínhamos um carro. Eu sempre fui muito boa com as finanças. Eu sempre fazia tabelas, sabe, com os gastos da família, com o dinheiro que sobrava. Eu sempre fui muito econômica. Eu sempre gostei de trabalhar nesse lado, assim, sabe, de cuidar das finanças da família, da casa. E por isso que a gente tinha uma vida boa, né? Porque eu economizava muito, né? Eu fazia o meu papel, né? E ajudava o meu marido a economizar. Eu não trabalhava, eu cuidava só do nosso filho, né? E o meu marido trabalhava como assistente administrativo, ele fazia faculdade, né? E ele conseguiu, quando ele terminou a faculdade, ele conseguiu um trabalho muito bom, que pagava muito bem. Então a gente vivia bem, né? E a gente não deixou os jogos, porque ele também gostava de jogar RPG e eu também gostava. Então a gente continuava com os jogos. Nisso, eu conheci uma garota, né? A Ainoa. Conheci a Ainoa e a gente ficou muito amigas. A nossa amizade durou 5 meses. Ai, deixa eu respirar, gente, porque é muito difícil, sabe, falar sobre isso. E a Ainoa era casada com o Bruno e tinha uma filhinha da idade do meu filho, 4 anos. E eles gostavam também de jogar RPG. Então, eu sempre fui muito hospitaleira. Eu amava, eu gostava muito da Ainoa, eu gostava do marido dela, da filhinha, eu gostava de convidar eles para nossa casa. Eles iam para nossa casa. Ficava eu, a Ainoa, o Bruno, o marido dela, e o meu marido jogando RPG. Outras vezes jogávamos baralho, porque gostávamos muito também de jogar baralho. E assim, era a nossa rotina, sabe? Todo fim de semana a gente combinava essa resenha, né, na minha casa. E eu gostava muito de cozinhar, fazia uns petiscos, fazia comida, a gente comia junto, era muito bom, sabe? Eu gostava muito daquele convívio. Até que um dia, e a Ainhoa conversando, né, ela começou a falar que andava muito triste, porque a vida financeira deles não estava muito boa e tal. E ela começou a perguntar como é que a gente tinha aquela estabilidade financeira que a gente tinha, né? Então, eu pensando em ajudar ela, eu comecei a mostrar as planilhas que eu fazia, com os gastos, com as economias que eu fazia, para ajudar ela, para ela também seguir, né? Aí, nisso, ela prestava bastante atenção, né? Dizia que era muito grata por eu estar ajudando ela e tal, né? Ok. Só que teve um dia que eu percebi uns olhares estranhos da Ainoa pro meu marido. E o meu marido, ele sempre foi muito carinhoso, muito prestativo. E ele também ficava de brincadeira com a Ainoa, né? Só que eu percebia um jeito dela diferente pro meu marido. Então, quando eu e a Ainoa estávamos sozinhas, eu falei pra ela: Ainoa, eu não estou gostando do jeito que você tá com meu marido. Eu não tô gostando disso, é chato, sabe? Se fosse com o seu, você ia gostar. E ela muito séria, sabe? Assim, muito parecia preocupada com a situação. Ela falou assim: amiga, você quer que eu deixe de falar com o seu marido? Eu deixo. Sem problema nenhum, eu deixo. O que mais importa pra gente, pra mim, é a nossa amizade. E eu, sabe, na hora eu fiquei com sentimento de culpa.
Eu pensei, ai meu Deus, eu devo estar colocando coisa na minha cabeça. E eu falei, não, Ainhoa, não esquece o que eu falei, tá? Deixa pra lá, vida que segue. Que aí, gente, o que eu tava sentindo se tornou realidade, né? O que eu tava sentindo era realmente pressentimento certo. Porque eu encontrei mensagens da Ainhoa pro meu marido. E tipo assim, gente, antes disso acontecer, antes dela começar a mandar mensagens pro meu marido, o nosso relacionamento, o meu relacionamento com o meu marido começou a ficar um pouco abalado. A gente começou a brigar mais, a gente não conseguia se entender muito bem. E eu não tava entendendo por que aquilo tava acontecendo, sabe? E eu, como confiava na Ainhoa, como gostava muito da Ainhoa, eu comecei a falar com ela sobre o que estava acontecendo. Tenho certeza que ela aproveitou essa oportunidade para colocar minhocas na cabeça do meu marido. Ela começou a dar em cima dele, ela começou a falar o que estava sentindo por ele. E como o nosso casamento já estava um pouco abalado, ele se deixou levar. É claro que ele também é culpado, né? Eu não tiro a culpa dele, né? Só que ela se aproveitou de uma fragilidade, da fragilidade do nosso casamento. Aí eles começaram a ter um caso. Foi daí que a bomba estourou, né? Porque a família toda, né? Eu e a família, a mãe dele, a minha sogra no caso, né? O pai dele descobriu que eles estavam juntos, os três. E quando a mãe foi confrontar ele, né? Porque a mãe ficou desesperada quando soube, e eu também fiquei desesperada, porque eles foram perguntar as pessoas que viam eles na rua andando de mãos dadas, os três juntos, foi perguntar à minha sogra o que estava acontecendo, por que eles estavam andando de mãos dadas na rua, né? E se eu tava sabendo daquilo, né? E a minha sogra, o quê? Me chamou na casa dela e a gente confrontou o meu marido. E ele confessou tudo. Ele disse que estava gostando da Ainhoa, que estava gostando muito da Ainhoa, e que ele não estava se envolvendo com os dois, né? Era separado, né? Ele tinha os momentos com ela, separado, e o Bruno, né, o marido dela, tinha um momento com ela também separado. Era dividido, sabe? Entre os dois. E isso chocou muito a família, a gente não conseguia acreditar. A mãe dele dizia, meu filho, pelo amor de Deus, a mãe dessa menina sabe, alguém tá apoiando isso? E ele dizia, brigando com a mãe, falando, ó, mãe, só você que não apoia, só vocês que não apoiam, porque a mãe dela apoia. E eu falei para o meu marido, né, eu falei assim, e eu, como é que fico com seu filho? Você pensou na gente? E ele falou que não queria me deixar, né? E eu falei pra ele que assim não dava certo. Eu disse, olha, assim não dá certo. Infelizmente, a gente vai ter que se separar porque eu não aceito dividir meu marido com ninguém. Então, se você tá gostando dela, eu quero que você seja muito feliz, porque eu te amo muito, né? Eu falei isso pra ele, gente. Eu disse que eu amava muito ele, que eu desejava toda a felicidade do mundo pra ele, mas que com ela eu tinha certeza que ele não ia ser feliz. E ele falou que ia ser feliz sim, né? Que se eu não queria continuar com ele ia ficar com a Ainhoa. E depois disso, gente, que a família toda descobriu, que todo mundo descobriu o que estava acontecendo. Ele foi na nossa casa, levou tudo da nossa casa pra casa do casal, né? Do Bruno e da Ainhoa. E eu fui pra casa da minha mãe com meu filho. E depois disso, a gente começou a dividir a guarda, né, do meu filho. Meu filho começou a ir nos fins de semana pra casa deles, né, dos três. Porque ele ficava viveu lá com os dois, né, com o casal. Um relacionamento a três. Só que dizendo ele que era separado, que cada um vivia, dividia ela no caso, né? E não os três juntos. E eu ficava muito aflita, muito agoniada, eu não queria meu filho, sabe? Naquele ambiente, porque eu sabia que o Bruno, ele era
um pouco agressivo, sabe? Uma vez, quando a gente ainda era amigos, né, eu e a Ainoa, eu fui na casa da Ainoa e eu entrei no quarto deles e tinha lá uma parede cheia de papel. E nesses papéis estavam escritos os dias, datas, gente, que ele batia na Ainoa, que ele brigava feio com a Ainoa. Ele escrevia tudo em um papel e colava na parede. Gente, isso é coisa de gente doente. Então eu ficava com medo porque meu filho chegava da casa deles, né? Se tremendo, chorando, dizendo que não queria voltar, que não queria voltar. E de tanta gente conversar com meu filho de 4 anos, gente. Meu filho falou, mamãe, eu vi o tio Bruno pendurar a tia Ainoa na sacada. Então a gente procurou saber e realmente isso aconteceu, gente. Isso aconteceu porque ele brigando com ela lá, ele batia muito nela e ela pedia pro meu marido não se meter. Olha só o inferno que meu ex foi se meter, né? E ele pendurava ela na sacada, ameaçando jogar ela de lá. E ele ameaçou jogar o meu filho, ela e a filha dele da sacada. E nisso, gente, eu comecei a ficar desesperada. Eu disse, não. Não, não, conversei com minha sogra, conversei com ele e meu filho não quis mais ir para casa deles, né? Então eu fiquei mais sossegada, fiquei um pouco mais tranquila. O meu ex só se encontrava com meu filho, não se encontrava na casa, ele se encontrava em outro lugar, né? E ele continuava lá com aquele casal, naquele inferno que era confusão. Quando ele ia visitar a minha sogra, minha ex-sogra, ele sempre dizia o que acontecia. E teve um dia, passado uns meses, ele começou a ficar um pouco farto de tudo aquilo que estava acontecendo. Ele chegou pra minha sogra, a minha sogra me contava tudo, né? Chegou pra minha sogra e falou que ele não tava mais aguentando, que ele tava querendo reatar comigo, né? Que ele não, a Ainoa não se decidia, que ele não tava gostando daquele relacionamento a 3, que ele só tava ali por ela, que ele amava ela, mas ela não tomava uma decisão, então ele tava querendo sair, né? E isso, ele decidiu sair. Teve uma altura que ele saiu, né? E que ele tentou voltar a conversar comigo, só que eu vi que não ia ter jeito, porque ele não me amava mais, ele amava a Ainoa. Então não adiantava eu voltar com ele, entendeu? Então eu só fiquei ali apoiando ele, porque eu gostava muito dele. Ele era um ótimo pai, ele sempre foi um bom homem pra mim, sabe? Então eu ficava apoiando ele. Mas aí, com insistência da Ainoa, ele voltou. Ele voltou a conversar com ela. E ele deu, tipo assim, um ultimato nela, né? Ele falou assim, agora você vai ter que escolher. Se você não escolher, eu vou embora da sua vida e não volto mais. Porque com esse relacionamento, a 3 eu não quero mais. Eu já tô farto, né? Ele falando pra Ainoa. E a Ainoa falou que escolhia ele, né? E ele fez ela falar na frente dele, do Bruno, que não queria mais ele, que escolhia o meu ex, né? E nisso, gente, o meu ex super feliz, minha sogra disse que ele foi pra casa, que ele almoçou com minha sogra, que ele passou o resto do dia com a minha sogra muito feliz, falando pra ela, olha, a Ainoa me escolheu, a Ainoa vai ficar comigo, ela tá lá resolvendo com o Bruno. E nisso, gente, a Ainoa, minha sogra disse que a Ainoa mandou uma mensagem pra ele, isso de noite, falando assim, olha, eu sei que isso é perigoso. Olha só a mensagem dela, eu sei que isso é perigoso. Mas você aceitaria vir aqui pra resolver essa situação comigo e com o Bruno? E a minha sogra viu a mensagem, a minha sogra falou, você não vai, não é, meu filho? Promete pra mãe que você não vai. E ele falou, tá doida, mãe, eu não vou, ela que tem que resolver isso com o Bruno. E ele garantiu que não ia. Então a minha sogra arrumou a cama dele e ele foi dormir. Só que de madrugada, a minha sogra recebe uma ligação. Era do número do Bruno, o marido da Ainoa, né? Só que quem tava na linha era a Ainoa. Então a Ainoa falou pra minha sogra que o meu ex estava no hospital, né? Que ele tinha brigado com o Bruno, e que eles tinham brigado e que ele tava no hospital, se machucou e tava no hospital.
E a minha sogra disse, não, isso é impossível, porque meu filho tá aqui em casa, tá dormindo. Meu filho tá dormindo. Ela se levantou, acendeu as luzes, foi no quarto do meu ex e ele não estava lá. Então a minha sogra se desesperou e a Ainhoa falando no telefone que ele só se acidentou, né? A minha sogra correu pro hospital, que a Ainhoa falou, e quando chegou lá, o médico disse que ele já chegou lá morto. A Ainhoa deixou o meu marido no hospital e foi embora, ligou pra minha sogra e só deu o recado. Só que ela já sabia que o meu ex estava morto. Ou seja, ela falou alguma coisa no telefone por mensagem pro meu ex, que meu ex saiu correndo pra... Eu acho que o Bruno tava batendo nela, alguma coisa do tipo. E ela desesperada falou pra ele que ele ia matar ela. E ele correu lá pra ver o que tava acontecendo. E o Bruno acabou dando golpes nele, né? E ele não resistiu. Foi um choque para toda a família. Eu não conseguia acreditar que o meu ex tinha uma vida tão boa junto comigo, junto com o nosso filho, e ele escolheu viver em um inferno, sabe? Até hoje eu e a minha sogra tem certeza absoluta que a Ainhoa armou pra cima dele, que a Ainhoa armou pra o Bruno fazer o que fez com o meu ex, sabe? Porque ela sabia do perigo. Ela sabia que se o meu ex fosse até ela, ia acontecer algo terrível, né? Só que o Bruno, ele se entregou e confessou o crime, falou que foi ele mesmo que fez o que fez, porque a Ainhoa tinha escolhido ele. E tinha escolhido deixar o relacionamento a três pra ficar só com o meu ex. E ele confessou tudo. E, gente, pra família, não foi... a gente não vai ficar satisfeito nunca. Porque o Bruno, um dia vai sair da cadeia. Ele ainda tá preso. Isso já faz 2 anos que aconteceu, gente. Ele ainda tá preso, o Bruno. E a Ainhoa tá desaparecida, tá fugida, né? A família, quando viu a repercussão, ajudou ela a se esconder, ninguém consegue contato com a Ainhoa. O meu ex tá debaixo da terra e nunca mais vai ter uma chance. Já o Bruno vai ter quando sair da cadeia. Então é muito triste tudo isso, esse relacionamento. Até hoje eu não consigo entender como é que a Ainhoa fez a cabeça dele dessa forma. Até hoje eu não consigo entender. Mas hoje eu sigo a minha vida. Ainda sou muito amiga da minha sogra, ainda chamo ela de sogra. E vivo a minha vida com o meu filho, né? E aos pouquinhos eu e a família dele vai se erguendo. Então, amigos, o que vocês acharam dessa história? É uma história muito triste, gente. É baseada em fatos reais. Eu vou deixar aqui embaixo na descrição o link, tá? Da reportagem completa pra vocês. Deixe aqui nos comentários o que vocês acharam, qual a opinião de vocês. Vocês acham que tem alguma coisa estranha nisso tudo mesmo? Que ela é culpada porque a moça da história e a sogra fala que quem é culpado também é ela, né? Que ela esquematizou, arquitetou tudo pra isso acontecer, né? Eu também acho que deve ter sido isso, tá? Ela também tem uma parcela de culpa nessa história, eu acho, né? Deixa aqui nos comentários. Quem tiver interesse, curiosidade, o link da reportagem completa vai estar aqui para vocês entenderem melhor o que aconteceu. Tem foto deles, tudo do trisal, tudo lá, tudo explicadinho, tá? E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado da interpretação, tá? Porque a história, infelizmente, é pesada, né? E é isso. Um beijo. Curta, comenta, compartilha. Se você for novo e caiu aqui de paraquedas, se inscreve aqui embaixo. Ativa o sininho da notificação na opção todos para não perder nenhuma história. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!